dia, irmãos. Deus é muito bom, Deus é maravilhoso. Nesse friozinho, agradeço ao Senhor pela fidelidade dos irmãos que estão aí todos encasacados, mas presentes para louvarmos o nome do Senhor. Deus é maravilhoso, né, gente? É muito bom. Nós continuamos na série Compartilhando Sua Fé. E hoje nós queremos trazer uma história que é bem conhecida, na verdade. É bem conhecida de todos, mas nós queremos ver numa perspectiva do que o Senhor tem para nós. Eu não sei você, mas como que você lida quando você tem uma necessidade, está precisando de algo? Você tem facilidade de pedir ajuda? Como é que você lida com isso? Olha, a gente tem, talvez culturalmente, eu acho que quando a gente fica adulto, a gente, se pedir ajuda, a gente sente que, é porque você não dá conta, né? Ou também, você não quer pedir ajuda porque você vai ficar devendo favor para alguém. E, culturalmente, às vezes é meio chato, a gente não quer ficar devendo favor para ninguém, né? Mas se você tem uma coisa que você está precisando, o que você faz? Você está com necessidade. Esse texto de hoje é muito interessante, que Jesus, que é o Deus Todo-Poderoso, que tem todo o poder nas mãos, ele pede uma coisa. E ele começa a conversa pedindo uma coisa. E é muito interessante como Jesus lida com essa questão. Abra lá em João, capítulo 4, até o versículo 29. É uma história, então nós vamos ler ela toda e você tenta entender as partes que fazem parte. Se você pode acompanhar na sua Bíblia, é melhor. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar pela região da Samaria. Assim Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta de meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: "Dê-me um pouco de água." Pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: "Como, sendo o senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana?" Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: "Se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria, e ele lhe daria água viva." Ao que a mulher respondeu: "O senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e assim os seus filhos e o seu gado?" Jesus respondeu: "Quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna." A mulher lhe disse: "Senhor, quero que me dê essa água para que eu não tenha mais sede nem precise vir aqui buscá-la." Jesus disse:
Vai, chame seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu, eu não tenho marido. Então Jesus disse, você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5. E esse agora não é teu marido. O que você disse é verdade. A mulher então lhe disse, agora sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam nesse monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu, mulher, acredite no que eu digo. Vem a hora em que nem nesse monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E a mulher respondeu, eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento, chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou, o que você está fazendo, o que você está querendo? Por que o Senhor está falando com ela? Quanto a essa mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo, venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, o Cristo? Jesus, na sua humanidade, ele... onde que é que eu vi? Aponta aqui. Eu ligar para cima, não é? Ah, não, é para baixo. Ah, desculpa. Ih, o que eu fiz? É esse. Esse era o texto. Jesus, ele era um ser humano. E eles andaram para caramba. Ele estava cansado. Ele estava com sede. E aí ele começa a conversa com a mulher, pedindo. Você pode me arrumar água? E é uma coisa muito interessante. Falando, a nossa série é sobre compartilhando sua fé. E Jesus, de alguma forma, nos ensina, através dessa história, ele deu com o seu exemplo, nos deu umas lições. Como é que a gente faz isso? Primeiro, Jesus se aproximou da mulher. E a aproximação de Jesus envolve intencionalidade e abertura de coração para quebrar barreiras. Olha que coisa interessante. Jesus, você lendo o texto, você vê lá no começo que Jesus retirou-se, ele estava em... Ixi, o mapa ficou pequenininho. Esse aqui tem pointer? Não tem, né? Não está funcionando. Ah, na TV não pega, tá certo. Ó, então, vamos ver se eu consigo mostrar aqui. Ixi, eu tenho que passar pela bateria. Jesus estava na Judéia. Está vendo que tem um negócio assim? Dá para enxergar um pouquinho? Tem uma coisa assim. Tem o Rio Jordão, Mar Morto aqui. Isso, é bem aí, isso mesmo. Jesus estava na Judéia. E ele tinha que ir para Samaria. Isso, ali. Só que a gente viu que estava escrito que os judeus evitam os samaritanos. Por quê? Judeus, eles consideravam o seguinte, quando dividiu o Reino do Norte e o Reino do Sul, o Reino do Norte, que ficava ali para cima, eles foram invadidos pelos assírios. E os assírios começaram a se casar com o pessoal de lá. Então,
os judeus não gostavam muito, porque eles eram um povo misturado. Eles não eram um povo puro. Além disso, não é só o povo. Eles pegaram os costumes dos assírios, a religiosidade dos assírios. Então, eles adoravam meio que Deus, meio que os outros deuses. Era uma coisa muito bagunçada. E os judeus pensavam o seguinte: se eu me relacionar com os samaritanos, eu vou me contaminar. Então, eles o que faziam? Os judeus, em geral, para ir... Me ajuda de novo, Kendi? Para ir da Judéia para Samaria, da Judéia para Samaria, o que eles faziam? Saíam da Judéia, mostra a Judéia aqui embaixo, atravessavam o Rio Jordão, davam a volta para chegar na Galileia, só para não passar em Samaria e não se contaminar com aquele pessoal. Isso aí era o costume. Mas, olha o que está escrito lá no versículo 4, João 4:4. Era-lhe necessário passar pela região da Samaria. Era necessário? Não. Tinha outro caminho, que todo mundo fazia, que todo mundo dava a volta. Gente comum, gente de bem, não passava por Samaria. Dava a volta, mesmo que demorasse. Mas estava escrito que era necessário. Por quê? Por que era necessário? Jesus sabia que tinha uma mulher que precisava dele. Então, falou, era necessário passar por lá. Provavelmente, a Bíblia não deixa claro que é isso, mas só está falando que era necessário. Tinha uma intencionalidade naquilo. Então, quando Jesus aproxima de nós, ou nós podemos aproximar de outra pessoa, existe intencionalidade. Às vezes acontece de ser por acaso, mas às vezes intencionalidade. Jesus pediu. Dá de beber? Mesmo quando, às vezes, a gente tem uma necessidade grande, como uma sede, quantas vezes você aguentou a sua sede ou outra necessidade só para não pedir ajuda? Por causa de tudo aquilo que a gente já falou, que pedir ajuda custa para a gente. Mas Jesus, né, nós cantamos, Jesus foi humilde. É sublime, mas é humilde. E ele foi lá e pediu: você me dá de beber? Nesse momento, você vai lendo ali o que isso significa. Jesus parou ali no poço, sentou meio-dia, versículo 7, dê-me um pouco de água. Aí a mulher começa assim, mas como assim? Você vai pedir para mim água, que sou uma mulher samaritana? Olha, Jesus venceu a aproximação na intencionalidade, abertura de coração, que envolve quebrar barreiras. Jesus começou quebrando barreiras geográficas. Ele podia ter dado a volta, mas não, ele foi direto. Jesus quebrou uma barreira étnica. A mulher mesmo falou lá na frente, você viu, que os samaritanos não se dão com judeus, né? Está ali no versículo 8. E ela era samaritana, ela era impura. Mas Jesus foi lá conversar com ela. Tinha outra coisa. Que horas que Jesus encontrou essa mulher? Meio-dia. Gente, no deserto, meio-dia, o sol está cozinhando o cérebro. Então, as mulheres, em geral, pegavam água ou de manhãzinha ou no fim da tarde. Mas ela, possivelmente, era uma mulher que não tinha boa fama. Então, se ela fosse de manhãzinha ou de tarde, as outras iam tratar ela mal. Então, ela ia meio-dia, quando o sol estava rachando. Chegar meio-dia, já demonstrava que ela não era uma pessoa muito, entre aspas, muito normal. E Jesus
venceu essa barreira. E tinha mais uma coisa. Homem de bem não falava com uma mulher que não fosse sua esposa, sua filha, sua mãe. Mulher estranha. Só se ele tivesse outras intenções, sabe? Jesus venceu essa barreira. Jesus venceu todas essas barreiras e falou com a mulher. Você acha que Jesus não sabia de tudo isso? Jesus sabia. Sabia que tudo isso... Ele era judeu, ele era criado lá, ele sabia que não se devia falar com uma mulher assim, não devia passar por Samaria, não devia fazer nada disso. E ela era de outra religião mista. Era daquela região bagunçada. E Jesus chegou para falar com essa mulher, vencendo muitas barreiras. E, às vezes, nós também precisamos vencer barreiras quando a gente chega até Jesus. Sabe, quando eu conheci Jesus, eu tinha 12 anos. E eu precisei vencer muitas barreiras, porque, aqui cá entre nós, eu tinha muito preconceito com crente. Eu achava assim... Crente é aquelas mulheres assim do cabelão, da saiona, e é tudo gente muito bitolada, era gente muito esquisita. Crente, eu falava, Deus me livre. Eu falava assim, né? E eu lembro que quando me apresentaram Jesus, eu falei, não. Eu fui pondo barreiras, em vez de quebrar barreiras, né? Não, meu avô é bonsam budista, é monge budista, eu não posso... E eu sou católica, eu falava assim. E eu não posso, eu não quero nada com Jesus assim, não. E eu precisei quebrar algumas barreiras para chegar até Jesus. Mas Jesus, e também eu tinha outra coisa. Eu tinha mais duas barreiras. Eu tinha os meus 12 anos e eu tinha minha turminha. E ninguém na minha turminha era crente. Eu falei, se eu ficar crente, o pessoal da minha turma não vai querer mais brincar comigo. Então, não. E por causa, ninguém na minha família era crente. Falei, se eu ficar crente, se eu conhecer Jesus, nossa, minha mãe vai ficar brava comigo. Né? Meu pai vai ficar bravo comigo. Não vai dar certo. Eu fui colocando barreiras. Mas Jesus se aproximou de mim com muito amor. E eu, último minuto do segundo tempo, eu falei assim, tá bom, Jesus, vou te dar uma chance. Na verdade, o amor dele por mim foi tão grande que eu não conseguia resistir. Sabe por quê? A mulher, ela tinha uma sede, e eu também tinha uma sede muito grande, que eu não me dava conta. Mas Jesus sabia. Jesus sabia, e ele chega para essa mulher e começa a conversa. Você viu ali, né? Mas os samaritanos não se dão com os judeus, tal, a gente viu no versículo 8, e a mulher chega e fala assim, mas Jesus, espera aí. Versículo 11. Você não tem nem balde. O poço é fundo, como é que você vai pegar água? Ele estava com sede de verdade, mas ele, com aquela situação, ele aproximou e falou de uma sede que a mulher tinha. Quem beber dessa água voltará a ter sede, versículo 13. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte de jorrar para a vida eterna. Aí a mulher já ficou assim, peraí, como que é? Todo mundo toma água, estou em sede de novo. Como assim não vai ter sede? O que ele está falando? Que isso? Como é que funciona isso? Percebe que ele começou a trazer o assunto da sede, porque ela tinha uma sede. Aí ela falou essa história de, então,
eu quero essa água, me dá, porque eu não preciso mais vir buscar água aqui. Ela ainda não estava entendendo muito bem, mas falou, se eu não vou ter mais sede, eu não vou precisar vir aqui meio-dia mais, puxar água aqui, nesse sol de rachar, eu quero essa água. Aí parece que Jesus muda de assunto. Está vendo? Acompanhando aí na sua Bíblia? Porque ela está falando assim, não, então me dá essa água. Aí Jesus vira e fala assim, então vai buscar seu marido. Nós estamos falando de água ou nós estamos falando do marido? Percebe? Mas com isso, Jesus está chamando a atenção dela, o foco. Olha a sua sede. Olha para a sua sede. A gente tem a impressão, o mundo de hoje quer falar que essa é uma mulher da vida, essa é uma mulher com uma vida duvidosa, por isso que veio meio-dia, porque Jesus fala para ela, é verdade, você não tem marido. Ela falou que não tem marido. Aí Jesus fala para ela, Jesus parece que botou um raio-x assim, né? Não, você não tem marido, não, porque você já teve 5. E esse agora que mora com você não é seu marido. Acho que ela pensou assim, epa, ele está sabendo muito das coisas. Ele sabe quem eu sou. Ele sabe qual é a minha situação. A Bíblia não deixa claro o que acontece com essa mulher. Mas quem sabe, isso aí é Eliana falando, tá? Não é a Bíblia falando. Quem sabe ela tinha um desejo tão grande de ser amada e ela se envolvia num relacionamento que não dava certo e a pessoa fazia mal para ela. Aí ela pegou e envolvia num outro relacionamento, esperando um dia ser amada, ser valorizada. E numa dessas, se envolveu com 5 maridos e um 6º que não era marido dela. Sabe lá quantos que não eram marido dela estavam com ela? Só que a sociedade em volta olhava ela e falava assim, essa mulher aí. Mas Jesus olhou uma sede maior dentro do coração dela. Ela tinha outra sede. E cada um de nós tem uma sede que Jesus pode saciar. E a gente pode tentar entender a sede de outra pessoa. Como eu disse, eu tinha 12 anos, mas eu me achava a pior criatura do mundo. A minha mãe queria me tornar uma pessoa melhor, né? Ela me dava muita bronca. E eu achava assim, nossa, eu sou uma pessoa que não faço nada direito. De fato, eu tinha as minhas dificuldades que Jesus foi curando com o tempo. Eu começava coisa, não terminava. E em casa, a bonitinha, a delicadinha era minha irmã. Eu era moleca, eu era estabanada, falava alto, gesticulava, né? E cheio de... Não parecia... Às vezes eles falavam, tem que ser mais delicadinha. Tem que ser. Eu não sei se é assim, eu não sou assim. E eu ficava em crise, né? E eu começava as coisas, eu não terminava, falava demais, falava, eu vou fazer isso, não faz. E aí, e era bronca acima de bronca, eu falei, gente, eu não tenho... Aí eu fiquei no meu coração, quando eu tinha 12 anos, que porque eu não fazia essas coisas direito, minha mãe não gostava de mim. Ninguém tinha que gostar de mim. Por quê? Porque eu não fazia nada direito. Quem fazia direito era minha irmã. Eu não. Então ninguém gostava de mim. E eu achava assim, eles têm razão. Porque eu sou assim mesmo. Eu não faço as coisas direito. Mas quando eu conheci Jesus, eu tinha sede de ser amada, de ser valorizada, de ser aceita. Mas quando Jesus me alcançou, eu soube que ele me amava, mesmo que eu não tivesse feito nada de bom. Mesmo que eu ainda continuasse fazendo aquelas coisas que não eram legais. Eu brigava com os meus irmãos. E era uma coisa... eu sou filha mais velha. E às vezes meus pais falavam assim, filha mais velha é que devia dar o exemplo. E eles falavam, você não dá o exemplo, a sua irmã que dá o exemplo. Era aquelas coisas, sabe? Que era muito pesado para mim. Mas eu achava que eu não era uma pessoa... Era minha sede.
E a mulher também tinha uma sede. E às vezes cada um de nós tem uma sede. Eu não sei qual é a sede que está dentro do seu coração. Mas Jesus, nessa manhã, ele fala assim: eu aproximo de você e eu estou pronto para te dar uma água que você não vai ter mais sede. Levou anos e Jesus me curou disso. Muitos anos. E eu sei que Jesus me ama mesmo quando eu não faço nada de bom. Mas Jesus me curou e eu pude ver quantas coisas outras eu pude fazer, eu posso fazer, por causa que Jesus transformou minha vida. E eu pude compartilhar sobre isso. E aí vem uma outra coisa que acontece. Eu esqueço de passar o slide. A verdadeira sede que você tem. Qual é a verdadeira sede? E você faz algumas coisas pensando que com isso você está resolvendo sua sede. Mas não está, porque você volta a ter sede. Se a mulher fala assim, não, eu vou ser amada, arruma um marido, o marido maltrata ela, ela continua a ter sede, percebe? Ela continua querendo ser amada. Arruma outro marido, aquele marido não trata bem ela, e ela precisa da sede. Mas Jesus disse, quem beber dessa água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Mas será uma fonte para jorrar água. Água viva e a fonte que jorra água, você já teve oportunidade de ver nascente de água? É muito legal. Porque você não tem que ir lá e pegar a água vai saindo da terra. Quem sabe algum dia a gente podia fazer uma excursão aqui, né? Ali em Salesópolis tem a nascente do Tietê. E é um parque público que a gente pode visitar. É muito legal. Você fala, nossa, o Rio Tietê, a nascente é uma coisinha de nada. Mas a água fica borbulhando e saindo assim, sabe? No meio do mato. Essa é a água viva. Jesus ofereceu essa água viva. Quer dizer que você não vai lá e tira. Ela brota, ela sai. A mulher percebeu quando Jesus sabia e diz para ela, você teve 5 maridos e esse não é seu. E aí ela respondeu para ele no versículo 19, agora eu sei que o Senhor é um profeta. E talvez ela pensou assim, que? Ele sabe quem eu sou, ele sabe tudo que eu fiz, continua conversando comigo, continua me oferecendo uma coisa. Nossa, esse cara é diferente. Tem alguma coisa aí que está diferente. E Jesus falou que vai fazer brotar. E aí, olha só que coisa interessante. Ela começa essa história, chama teu marido, não, você teve 5, mas não, esse aí não é seu marido, você é profeta. Aí parece que a conversa muda de novo. Não, mas os seus pais falam que a gente não pode adorar nesse monte, que é em Jerusalém que adora, mas a gente adora nesse monte. Olha outra sede da mulher. Porque os judeus falaram assim, vocês samaritanos são gente impura. Vocês não podem vir aqui entrar no templo em Jerusalém para adorar. Vocês são gente impura. Gente impura não entra no templo. Aí eles acabaram construindo um outro templo no Monte Gerizim, para eles terem onde adorar. E aí isso deixou ela encucada. Só que essa foi outra sede. Ela queria adorar a Deus, mas não podia adorar lá, naquele lugar. Jesus afirmou, a salvação vem dos judeus. Mas olha, adoração é mais do que um lugar. Você está acompanhando aí na sua Bíblia? Lá no versículo 22, 23 em diante. É mais do que um lugar. É aqui dentro. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Jesus chama a atenção dela. Olha, tem coisas que vão além do que você vê. Estão dentro de você. Jesus está chamando a atenção dela sobre a sede dela.
sem botar o dedo na ferida, né? Ah, você não é amada, você quer ser amada. Gente, às vezes, é muita conversa muito direta, às vezes, né? E como bom oriental, ele dava a volta, né? Não ia na conversa direta. E Jesus se revela para ela. Ela estava buscando o Messias. Eu sei que quando virá o Messias, chamado Cristo, quando ele vier, anunciará todas as coisas. Ela era uma pessoa que estava buscando Deus de alguma forma. Tentava se informar. E Jesus se revela a ela. Eu sou o Messias, versículo 26. Eu que estou falando com você. Na hora, os discípulos chegaram. Ela estava lá pegando água. Quê? Ele é o Messias? Largou, na hora, o balde dela, que estava pegando água, e correu para a cidade. Gente, olha lá, tem um homem que me diz tudo que eu fiz. Não seria ele, por acaso, o Cristo? O que isso significa? Quando a gente tem experiências com Deus, quando a gente tem experiências com Deus, Deus transforma o nosso interior, Deus transforma a nossa vida, aquilo brota de dentro de nós e a gente pode compartilhar com outras pessoas. Ela deixou tudo, até esqueceu o que estava fazendo, estava pegando água. E se ela não pegar água meio-dia, 1h da tarde, vai ficar pior. Ela já tinha dado um pouco para Jesus, tinha que pegar mais água ainda. Aumentou o trabalho dela. Mas ela foi correndo. Não estava na cidade. Dá a entender, né? Correu para a cidade, os discípulos estavam na cidade. Ela estava fora da cidade. Sabe lá quantos quilômetros? Ela voltou correndo e voltou de novo. Gente, vem ver essa pessoa que está falando tudo da minha vida. Será que ele não é o Cristo? Quando eu passei por uma situação que não foi legal. Eu tinha a Mariana, e daí meu sonho era ter 4 filhos. Aí, quando eu tive a primeira, eu falei, vou ficar com 2. Aí, depois que eu tive a Mariana, eu fiquei grávida de novo, e era um menino. Falei, opa, beleza. Aí, já vou encerrar por aqui. Só que, quando eu estava de 9 meses, o bebê morreu dentro da barriga. E a gente não sabia por quê, não ficou sabendo até hoje por quê. Só que Jesus me tratou de um jeito que algum dia a gente conversa sobre tantos milagres, tantas coisas que Deus foi tratando aqui. Por causa disso, eu pude ajudar outras pessoas que perderam seus filhos. Ninguém engravida ou planeja filho para perder. E eu ia parar de ter filhos, eu já ia resolver essa área da minha vida, né? Depois disso, eu ainda tive a Marcela e o Mateus, porque esse bebê morreu. Mas eu tive a oportunidade, com aquela consolação que o Senhor consolou meu coração, eu consolar outras pessoas que perderam seus filhos. Eu sabia o que era aquilo. Eu sabia o que era voltar da maternidade machucada, sem um bebê. Eu sabia o que era a gente ter que enterrar. A minha sogra até fez uma plaquinha no túmulo, que ele está lá no túmulo da família, no interior. Cada um de nós tem experiências com Deus. Cada um de nós tem essa possibilidade, se a gente teve essa aproximação com Jesus. Se você já tem um compromisso com Jesus, amém, glória a Deus. Mas, às vezes, tem áreas que você ainda tem sede. Deixa Jesus chegar para você e você para Ele. Às vezes, você vai ter que quebrar barreiras, pedir ajuda e deixar o Senhor saciar sua sede. Ele tem poder. Seja lá sede do que você tem. E dessa forma, quando a gente é curado, aquela área de cura, a gente brota água viva. E a gente pode compartilhar com outras pessoas. Agora eu posso compartilhar sem dor no coração. Porque às vezes no começo eu não queria nem falar. Eu disfarçava que eu queria ser amada. Aí eu ria, brincava com todo mundo, falava com todo mundo. Por quê?
Porque para ninguém imaginar que eu tinha uma sede, uma necessidade grande de ser amada, de que alguém reconhecesse o meu valor. Disfarçava para ninguém ver. Mas hoje eu posso falar, porque Jesus curou. E hoje eu posso falar para as pessoas. E isso é água compartilhada. Isso é água que jorra de dentro da gente, como Jesus prometeu. Se você crê, essa água vai jorrar. E você pode compartilhar. Então, a gente compartilha com as pessoas do que Jesus fez na vida da gente. Por isso, a gente busca as experiências com Deus. A gente caminha com Deus e fala, Jesus, tem área aqui que precisa ser tratada. Ou tem coisas que a gente faz, acontece na vida da gente, e a gente nem planejou. E Jesus faz coisas além daquilo que a gente imaginou. Mas a gente pode compartilhar. É a água que jorra. Então, nessa manhã, alguns convites para você ter experiências com Deus, se aproximar de Deus e ter experiências com Ele. Quebra as barreiras. E você deixa Jesus, primeiro, diante do Senhor, tenha humildade de entender, reconhecer sua sede e pedir ajuda. Deixa Jesus curar a sua sede, saciar a sua sede. E reparte, compartilha dessa água com outras pessoas. Não vai acabar, não se preocupe. Você pode compartilhar essa água que não vai acabar. Vamos orar?